Bom dia, pessoal. Correção aqui da atividade que eu enviei na quarta-feira. A atividade, ela continuava falando desse assunto, globalização. O objetivo dela era entender um pouco mais o processo de globalização. A habilidade a ser desenvolvida é a compreensão desse processo de globalização da economia e o conteúdo globalização. Atividade 1, para você observar a charge e depois responder uma questão, algo sobre ela. Vamos aqui. Então vamos lá. Festa da globalização. Entrada permitida. Bem-vindo ao mundo globalizado. A gente está vendo aqui uma pessoa, um trabalhador, uma moça bem simples e uma criança, um rapaz, um jovem representando um mendigo, né? Então aqui a festa diz que a entrada é permitida, diz que dá boas-vindas ao mundo globalizado, mas o cara que faz a segurança da festa, ele fala que só pode entrar esses três aqui só podem entrar pela entrada de serviço. Então o que essa charge sugere? Letra B era a resposta correta, que a globalização ainda não diminuiu as diferenças socioeconômicas entre a população, ou seja, enquanto alguns países ou mesmo pessoas entram pela entrada principal, outros vão pela entrada de serviço, porque a posição social dessa pessoa é uma posição inferior, ou mesmo do país é uma posição inferior, e esse país ele existe para servir a outros países. Então, ainda existe muita diferença econômica, diferença social. Atividade 2. Leia o texto a seguir. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, nos Estados Unidos, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York, para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de, letra D, organização em rede e tecnologia de informação. Então, o mundo hoje, esse enunciado aqui, ele mostra com muita força essa questão da globalização no mundo, né? Então, cada região aqui citada é responsável por produzir uma parte desse carro, desde o processo de financiamento lá no Japão até a edição da propaganda desse carro, que começou a ser produzido no Japão, que é feita lá em Nova York. Então passou pela Itália, passou pelo México, passou pela França, passou pela Coreia, pela Inglaterra, pelo Canadá, passou pelos Estados Unidos 3 vezes, né? Em Indiana, em Nova Jersey e depois em Nova York. Então tá aí, essa atividade 2 ela traz muito bem representada essa ideia de globalização. Atividade 3. Leia o texto a seguir. O local e o global determinam-se reciprocamente, umas vezes de modo congruente e consequente, outros de modo desigual e desencontrado. Mesclam-se e tensionam-se singularidades, particularidades e universalidades. Conforme Anthony Giddens, a globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa.
Este é um processo dialético, porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção inversa às relações muito distanciadas que os modelam. A transformação local é, assim, uma parte da globalização. Nesse texto, escrito no final do século XX, o autor refere-se a um processo que persiste no século atual. A partir desse texto, pode-se inferir que esse processo leva à padronização da vida cotidiana. É a resposta correta. Porque você acaba reunindo diversas culturas de diversas regiões do mundo, porque, sobretudo, a comunicação facilita isso, né? Os meios de comunicação, né? Como a internet, a TV, e hoje muito mais do que a TV é a internet. Você aprende costumes de outras regiões do mundo e acaba que as culturas estão se aproximando tanto que a gente vai tendo até uma padronização, um padrão de vida cotidiana comum nas várias regiões do mundo, justamente por conta da globalização. Então, pessoal, é isso. Obrigado por sua atenção e até a próxima.